Olha só, uma vaga se abriu na mais alta corte do Brasil. E o que veio depois foi uma verdadeira batalha de poder. Hoje a gente vai fundo no material original para entender quem está nessa briga pelo controle do Supremo Tribunal Federal e o que isso tudo significa para o país. E a grande questão que o nosso material de base levanta é essa, né? Quem, no fim das contas, dá as cartas na mais alta corte do Brasil? É uma disputa sobre poder, sobre influência, que vai muito além dos corredores dos tribunais. Bom, o ponto de partida é esse. Uma cadeira ficou vaga no Supremo Tribunal Federal. E, segundo a fonte, parece que o presidente Lula está com uma pressa danada para preencher essa vaga. E o palco de toda essa disputa, claro, é o STF, o Supremo Tribunal Federal. É a última instância do judiciário no Brasil, onde as decisões mais importantes são tomadas e onde o futuro de muitas leis é decidido. Pois é, e essa pressa toda não é à toa, né? A fonte indica que a ideia é acelerar a nomeação para evitar que a oposição política consiga se articular e criar algum tipo de bloqueio. Ok, então quem está nesse páreo? Vamos conhecer o primeiro candidato, que a fonte aponta como sendo o preferido do presidente. O nome dele é Jorge Messias. Ele é o atual advogado-geral da União e, segundo o material, é o queridinho do presidente Lula para essa vaga. Então, o retrato que a fonte pinta do Messias é o do aliado ideal. Um cara jovem, de extrema confiança, que ficaria na corte por um tempão, garantindo um voto alinhado à agenda do presidente. Só que, claro, não é tão simples assim. A escolha do presidente não é a única na mesa. Existe uma contraproposta bem forte vindo de outros cantos do poder. E esse outro nome é o de Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente do Senado. O Pacheco, então, seria o candidato do sistema, digamos assim, uma escolha que agradaria tanto o pessoal do próprio STF quanto a cúpula do Congresso. E aí, pronto, tá armado o cenário para um embate direto. De um lado, o presidente, do outro, as próprias instituições que, teoricamente, caminham com ele. Olha, esse slide aqui mostra bem o cabo de guerra. De um lado, Lula querendo o Messias, um cara leal para garantir sua agenda por anos. Do outro lado, o STF e o Senado bancando o Pacheco, que manteria as coisas como estão hoje, alinhado com o Congresso e a própria Corte. É uma briga de gigantes. E essa articulação toda nos bastidores está tão pesada que a fonte até traz a citação de um jornalista que está bem frustrado com a situação. Ele chega a dizer que o STF virou um partido político togado. É uma fala bem forte, né? Quer dizer que a corte estaria deixando de lado a justiça para negociar poder como um partido político faria. E pode parecer só uma briga política, mas, segundo o material que a gente está analisando, essa decisão vai bater direto no bolso e na vida de muita gente, afetando a economia do país. Para a gente entender essa parte econômica, é rapidinho. Tem a CLT, que é o registro em carteira com todos os direitos, e tem o PJ, que é quando a pessoa trabalha como autônomo, prestando serviço. É o modelo da maioria dos aplicativos, por exemplo. E aqui que o bicho pega na economia. Segundo a fonte, se o Messias for o escolhido, ele provavelmente votaria para acabar com o modelo PJ para motoristas e entregadores de aplicativo, empurrando todo mundo para a CLT. Já com Pacheco, a chance de manter o modelo atual como autônomo seria maior. Ou seja, o futuro de milhões de pessoas que trabalham com apps está, de certa forma, nessa balança. E para dar uma ideia do que poderia acontecer, a fonte cita o exemplo da Espanha. Dizem que lá, uma lei bem parecida com essa ideia de acabar com o trabalho autônomo por aplicativo teria causado uma queda de 20% nas vendas dos restaurantes. É um baita alerta, né? Bom, com essa pressão toda vindo de todo lado, qual é o palpite da fonte? Para onde essa história vai caminhar? A análise do material aponta que a força do STF e do Senado apoiando o Pacheco deve ser grande demais para Lula simplesmente ignorar. E o autor da fonte parece não ter dúvida nenhuma. Ele usa até um apelido, Bécias, para se referir ao Messias e crava, tô te falando, já era pro Bécias, ele rodou nessa. Ou seja, na visão dele, essa disputa de bastidores já tem um vencedor. E para fechar, a análise deixa uma pulga atrás da orelha. Com outras aposentadorias vindo por aí no STF, essa briga pode não ser um evento isolado. A grande pergunta que fica no ar é: será que a nossa mais alta corte está virando só mais um tabuleiro no jogo político, onde o que vale é o poder e não a Constituição?